Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma web aula. E na aula de hoje falaremos sobre a formação do povo brasileiro, esse conteúdo tão desafiador e tão importante para a nossa concepção de povo, como foi construído de fato a nossa população. E para começar a aula de hoje, na página 51 temos o trecho de uma obra do antropólogo Darcy Ribeiro, em que ele disse o seguinte: surgimos da confluência do entrechoque e do caldeamento, do invasor português com índios, silvícolas e campineiros, e com negros africanos, uns e outros feitos como escravos. Então, pessoal, esse trecho da obra de Darcy Ribeiro mostra que nós somos fruto do processo de miscigenação, que é essa fusão, essa mistura sanguínea de vários povos. E também ele fala sobre o caldeamento como sendo fruto do processo de mistura, de fusão de diferentes culturas, tá certo? De acordo com Darcy Ribeiro, o processo de caldeamento aqui no Brasil é um processo relativamente novo, se compararmos com outros povos, inclusive aqui na própria América, se compararmos com os povos maias, os incas e os astecas, que viveram muito antes dos colonizadores europeus aqui no nosso continente. Agora vamos falar um pouco sobre a população indígena. As informações são um pouco precisas, mas estima-se que aproximadamente de 2 milhões a 6 milhões de povos indígenas viviam aqui no Brasil no início da colonização do nosso país. 4 desses povos se destacavam de acordo com a contingente populacional, com a numerosidade que eles existiam e também com a extensão das terras que eles dominavam, que eram os Tupi-Guaranis, o G, os Aruaques e o Caribe. Lá na página 52 tem um mapa que mostra as nações indígenas antes da colonização europeia aqui, antes de 1500. Tem aproximadamente aí uns 8 grupos indígenas, no mínimo 8 grupos indígenas, onde os Tupi-Guaranis, se a gente analisar no mapa, grande parte deles povoavam o litoral brasileiro, nas regiões do Pará, norte do Rio Grande do Sul, nos vales dos principais rios da bacia do Baixo Amazonas, isso na margem direita. O grupo G, grande parte deles povoava os planaltos da faixa central do Brasil, onde hoje existe a Santa Catarina, o estado do Maranhão e também o estado do Ceará, maior parte dominada pelo bioma cerrado. O grupo Aruac vivia no extremo norte do país, em partes do estado de Roraima, do Amapá e do Vale do Rio Amazonas, na Amazônia Ocidental também, no norte do Mato Grosso e no Pantanal. O grupo Caribe dominava a região norte amazônica, na margem do Rio Amazonas, na margem esquerda do Rio Amazonas. Então, pessoal, eram muitos grupos indígenas que viviam aqui no Brasil. Imagine vocês aí, a população superior ao contingente populacional de Salvador. É como se reunisse todos os grupos indígenas em Salvador, mais ou menos. Essas informações sobre o contingente populacional não são muito precisas, porque grande parte desses grupos viviam de forma, pouco centralizada. Todo o Brasil, praticamente todo o Brasil, existiam grupos indígenas. De acordo com o censo de 2010, grande parte da população indígena perderam suas terras, perderam também sua cultura, inclusive sua língua nativa. Aproximadamente hoje existe em torno de 820 mil indígenas, onde aproximadamente 300 mil vivem em áreas urbanas. Perderam praticamente seus costumes. Então é comum hoje a gente ver índio com celular, acessando a internet,
Basicamente, a gente não consegue ver mais grupos indígenas em grandes centros urbanos mostrando a sua cultura, os seus hábitos culturais. E pouco mais da metade da população indígena, em torno de 430 mil, está concentrada na Amazônia Legal, onde também existem grupos isolados, principalmente nas regiões fronteiriças entre a Colômbia, o Peru, a Guiana e por aí vai. Como podemos perceber lá na página 53, a maior parte desses grupos indígenas, pelo menos a maior parte que foi regularizada, ela existe lá na região norte do país. Alguns vivem em áreas reservadas e outros vivem em parques. E é justamente nessa região, na região norte e na região oeste do Brasil, onde existem maiores interesses e embates envolvendo grupos indígenas que esperam por regularização de suas terras ou tiveram suas terras invadidas. É justamente nessas áreas onde esses embates acontecem com maior frequência. É muito comum a gente ver noticiários que fazendeiros, colonos, garimpeiros e grupos madeireiros que tomaram e até mesmo dizimaram alguns grupos indígenas para poder dominar essas terras. Existem povos, além da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, também existem grupos que defendem os interesses indígenas. Entre eles tem o antropólogo indigenista, que é o pesquisador das culturas indígenas, e também o defensor nas lutas indígenas para a preservação de sua cultura e de seus interesses. Vale a pena também ressaltar sobre algumas expedições que existiram aqui no Brasil, onde uma delas é o filme Xingu, que conta a história dos irmãos Vilas Boas, que vieram para cá para poder viver entre os índios, meio à cultura deles, para poder registrar como viviam esses povos. Agora falaremos sobre a população afrodescendente aqui no Brasil. Então, pessoal, a vinda de africanos para cá, para o Brasil, é inspirada no modelo colonial de exploração que o Brasil sofreu. Para quem não se lembra, existem basicamente dois modelos de colonização. Um deles é a colonização de exploração, em que o Brasil viveu. A gente tem como exemplo o Brasil. E outro é a colonização de povoamento, em que predominou, que foi um tipo de colonização que predominou lá nos Estados Unidos. Então, estima-se que aproximadamente 4 milhões de africanos vieram para cá de forma forçada, em navios precários, e grande parte deles vieram da África Ocidental, que é a parte da África que é voltada para o Oceano Atlântico, devido à proximidade geográfica com o Brasil. Esses africanos eram transportados para áreas onde se estabelecia o cultivo da cana-de-açúcar, a exploração do ouro, a cultura do algodão, a criação de gado e mais tarde a lavoura cafeeira. E alguns também para trabalharem com escravos domésticos. Também, pessoal, de acordo também com o recenseamento de 2010, a taxa de analfabetismo do Brasil nesse país era de 9,6, onde 6% era entre a população branca e mais de 13% era entre a população afrodescendente. Além desses dados, a população branca também recebia uma média mensal de R$ 1.530, enquanto o afrodescendente, desenvolvendo o mesmo tipo de trabalho, recebia R$ 834. Também tem os pardos aí que recebiam em média 845 e os indígenas que recebiam em média R$ 735. Ainda com relação a esses rendimentos, temos como exemplo aí a cidade de Salvador, que é uma cidade onde a maior parte é constituída de afrodescendentes. A diferença em média aí 3 vezes mais favorável ao branco.
e as manifestações da cultura africana, é muito claro a gente perceber aí na arte, na culinária, na dança. Temos aí a capoeira, que além de luta também é uma dança, nos jogos, na música e por aí vai. Agora falaremos um pouco sobre o povoamento europeu e asiático aqui no Brasil. Então, galera, pessoal, durante o período colonial, boa parte do período colonial, até início do século XIX, basicamente a totalidade de europeus que vieram para cá era de portugueses. Até que no ano de 1818 foi estabelecido o processo de branqueamento. O branqueamento era um meio pelo qual os portugueses eles incentivavam a vinda de imigrantes europeus para cá para poder branquear o país mesmo, considerando que grande parte da população que constituía o país era de afrodescendentes e que existiam muitos negros. Propositalmente eles estabeleceram esse branqueamento para poder misturar mais esses povos e construir uma população mais branca. Esse motivo, juntamente com a instabilidade política e econômica que a Europa vivia no final do século XIX e início do século XX, fez com que milhares de imigrantes viessem para cá, onde eles estabeleceram, sua grande maioria, nos Estados Unidos, no México, no Brasil e também na Argentina. Então, grande parte dos imigrantes vieram para cá para trabalharem nas lavouras de café do interior paulista, onde, nesse momento, o Brasil era um país onde a República havia sido recém-proclamada. Por outro lado, turma, diversos fatores contribuíram para a redução dos fluxos imigratórios aqui no nosso país. Um deles foi a quebra das promessas dos agenciadores contra os imigrantes. Porque assim, quando os imigrantes vieram para cá, eles vieram iludidos com falsas promessas de que eles teriam terras, de teriam empregos legais, né? Enfim, foram prometidos mundos e fundos. Que tudo isso, na verdade, só ficou na imaginação. Então isso foi um fator que contribuiu para que grande parte dos imigrantes não viesse mais para cá. Outro fator foi a crise de 1929, mais também conhecida como Grande Depressão, que causou uma grande instabilidade econômica mundial e repercutiu inclusive aqui no Brasil. Por quê? O Brasil era um dos maiores exportadores de café e o café era o principal produto de exportação. O seu principal mercado consumidor era os Estados Unidos, e os Estados Unidos é um país que talvez não ficou mais abalado com a crise, mas pelo menos o país onde a crise foi originada. Então o país se viu fortemente abalado por ela. E por último teve a lei de cotas de imigração, que determinava um limite de 2% para a entrada de novos imigrantes aqui no nosso país, calculando sobre o total de imigrantes que já haviam entrado aqui há 50 anos atrás. Obviamente que isso era válido para qualquer um outro país, menos para os portugueses, que poderiam entrar e sair aqui bem quando eles quisessem. Certamente aí na próxima aula nós fecharemos o nosso conteúdo programático do módulo, que nós falaremos sobre a estrutura da população brasileira. Só lembrando que agora nós estamos na página 57 e eu peço que até essa página vocês realizem todas e quaisquer atividades que estiverem no módulo, para quando nós estivermos nas aulas presenciais, nós temos atividades para serem aplicadas no processo avaliativo. Tá certo? Até mais.